E de repente, junto com o anjo, havia uma multidão louvando o Senhor e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E é disso que se trata o Natal. Você ouviu isso, rapaz? É disso que se trata o Natal. Na verdade, vovô, o Natal é um feriado pagão. E Jesus deve te odiar por celebrá-lo. Não vou permitir nenhum herege nesta casa. Olha, vovô, fica claro nas escrituras que Jesus não nasceu no inverno. Os pastores que viram os anjos anunciando o nascimento não estariam fora de seus domínios em dezembro. Os invernos palestinos são muito frios. Já que o senhor acredita nesse tipo de coisa? A verdade é que o Natal se desenvolveu a partir do feriado romano chamado Saturnália, um festival de inverno onde os homens davam presentes uns aos outros. Eles também ficavam bêbados, faziam sexo uns com os outros e batiam nas suas mulheres. As pessoas ficavam tão loucas no Natal que o feriado foi proibido pela Igreja Protestante até 1800. Na verdade, o Congresso norte-americano... Vovô? Vovô! Desculpa, moleque, mas o que foi que você falou? Acabei de explicar para o senhor toda a história do Natal. Mas foi muito chato, Rio. E você só ficou blá blá blá, sexo gay, blá blá blá, Roma, sabe? Você tem que ser interessante assim, você me mata de tanto falar. Por um acaso você já achou o Natal na Bíblia, na Escritura? É óbvio que não, pois ele não existe lá. Mas um fato interessante foi que um dia o Messias nasceu, e foi um fato tão relevante que dividiu a contagem do tempo em dois, antes de Cristo e depois de Cristo. E esse acontecimento não se acredita somente pela fé, é um fato. Agora, como não tiveram como negar isso, inventaram o Papai Noel, as reinas, os duendes e os presentes. Com isso, as crianças crescem acreditando que Papai Noel existe, e à medida que vão crescendo, descobrem que Papai Noel na verdade não existe, nunca existiu, e que tudo era uma farsa. Por associação, subliminarmente, também passam a não dar muito crédito a Jesus Cristo, ao Messias, ao Salvador, a Ele, ao enviado, ao ungido que veio morrer pelos eleitos, pelo povo do Criador. Como se ele também passasse a fazer parte dessa farsa do Natal. Eis aí um dos propósitos obscuros do Natal. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, precisamos voltar um pouco no tempo. Temos que chegar aos dias de Noé. É a partir daí que nós poderemos entender como surgiu esse costume do Natal. E também podemos aproveitar e falar muitas outras coisas. Por exemplo, quem é a mulher que está estampada em todas as notas do dinheiro brasileiro? Quem é a mulher da moeda, cara ou coroa? De quem é a cara? Qual é a mulher da estátua da liberdade? Qual é a mulher que está como símbolo da Colômbia? Todas essas perguntas serão respondidas agora. Temos que começar indo ao livro de Gênesis, onde conta a história de Noé, o homem que construiu a arca e salvou 8 pessoas e um grupo enorme de animais da destruição do dilúvio. Após o dilúvio, Noé bebeu vinho e embriagou-se. Tirou as suas roupas e achava-se nu. Está em Gênesis 9:21. Dentre os filhos de Noé, que se safaram da destruição, havia um chamado Cã, ou Cão, em outras traduções. Esse seu filho, ao ver Noé nu, achou muito engraçado, riu e correu para contar para os outros irmãos que Noé estava nu. Isso não agradou Noé. Os outros irmãos, Sem e Jafé, andaram em direção ao pai, com os rostos virados, pegaram uma capa e cobriram a nudez do pai. Dessa forma, Noé amaldiçoou Cã e sua descendência. Noé disse que Cã agora passaria a ser escravo de Sem, e que Jafé habitaria junto com Sem. Amaldiçoado pelo seu pai, Cã andou por caminhos errados e teve filhos. Um de seus filhos se chamava Cuxi. Este conheceu e casou-se com uma mulher chamada Semiramis, que era uma mistura aí de Jezabel, esposa de Acabe, com uma Hillary Clinton. E dessa união nasceu Nimrod. Nimrod foi a personificação da desobediência. Ele foi uma espécie de Hitler, Stalin, misturado com Mao Tse Tung e Kim Jong-un daquela época.
Podemos dizer que Nimrod foi o primeiro ditador da história, como está escrito em Gênesis 10:8. Ele construiu diversas cidades, e a mais famosa se tornou a Babilônia. A Torre de Babel nasceu nesse período. Ele foi o primeiro líder a se auto-intitular Deus. Nesse avanço de Nimrod como senhor do mundo, entre aspas, já naquela época, construindo as cidades, juntando as pessoas em grupos num só lugar, o que era contrário ao que o Criador mandava fazer, pois o Pai mandava para serem fecundos e que se espalhassem sobre a face da terra. Nimrod cultuava a quem ele dizia que era ele próprio, neste caso, o Sol. Ele se intitulou como sendo o Deus Sol. Esse homem, não ficando apenas nas aberrações que fazia, nas idolatrias que promovia e nas orgias que praticava e incentivava, se apossou da própria mãe. Sim, vou repetir se você não entendeu. Nimrod se apossou sexualmente da própria mãe. Ele fez a própria mãe de sua mulher. Semíramis, então, deteve para si o título de deusa, porque o seu filho e marido, ao mesmo tempo, dizia que era Deus. Ela também, como mãe e mulher dele, dizia que era deusa. Inclusive, ela mesma buscava reverência para ela, como se ela fosse a lua. O tio-avô de Nimrod, Sem, matou-o, espedaçou-o e separou seus pedaços. Então Semíramis, a sua esposa e mãe, pensou: um Deus não morre. E ela contou uma história de que ele não havia morrido e que ele simplesmente havia ido para o lugar dele, que era no Sol, e falava que ele era o Sol. Nimrod é o patriarca dos senhores do mundo, que estão aqui nos nossos dias atuais. Todos eles são da descendência vinda após Nimrod. E os senhores do mundo são seus seguidores. Por isso, o símbolo Illuminati é a pirâmide com o olho que tudo vê, pois o olho que tudo vê também simboliza Nimrod. Nesse meio tempo, ela então fica grávida. Mas como poderia, se o marido, que ao mesmo tempo era filho, era o Sol? Então ela contou mais uma história mítica, mais mirabolante ainda. O Deus Sol me engravidou. Vou conceber um fruto do espírito do Deus Sol. Mas na verdade é óbvio que ela tinha feito um filho fora do casamento. Isso é mais do que lógico. Semíramis era uma mulher que não valia nada e hoje é homenageada por todo mundo. Era uma prostituta. Após a morte do marido, grávida, dizia que seu filho que iria nascer era o Filho de Deus e colocou nele o nome de Tamuz. A Bíblia fala de Tamuz em Ezequiel 8, 14 e 18. Levou-me à entrada da porta da casa do Criador, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Vou repetir: eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Porque estas mulheres estavam celebrando o Natal com uma árvore de um pinheirinho de Natal, chorando a Tamuz. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Criador, e eis que estavam à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Vou repetir: adoravam o sol, virados para o oriente. Ou seja, também estavam adorando a Tamuz e a Nimrod. Então me disse: vês, filho do homem?
O Criador falando isso para Ezequiel. Está vendo, filho do homem? Está vendo, Ezequiel? Acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem deles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvireis. O Criador está falando que todos aqueles que comemoram o Natal estão comemorando uma festa pagã, adorando Tamuz e o deus Sol Nimrod, e que o Pai considera isso uma abominação e que ele vai tratar com violência, furor, e não terá piedade e nem serão poupados, ainda que gritem aos ouvidos do Pai com alta voz, nem assim ele os ouvirá. Isso é um juízo do Criador para todos aqueles que comemoram e celebram o Natal. O Natal, uma festa pagã que irrita o Criador. Olha o que ele disse no verso 17. Para que ainda me encham de violência a terra e tornem a irritar-me. Muito cuidado com o que você está fazendo. Abandone as práticas idólatras. O Criador está te mandando fazer isso. Tamuz, filho do Deus Sol, que ficou sendo considerado como menino Deus, nasceu exatamente ao equivalente ao dia 25 de dezembro naquela época. Depois que Semíramis deu à luz a Tamuz, começou a dizer que esse garoto era então o próprio Nimrod, o próprio Deus Sol, agora reencarnado. E daí surgiu a base para a teoria da reencarnação. Eis aí de onde surgiu a teoria da reencarnação. Numa certa vez, o garoto Tamuz estava no mato caçando e acabou morrendo, mas não se sabe de quê. O seu corpo ficou em cima de um tronco apodrecido. A sua mãe, Semíramis, para não dizer que seu filho havia morrido como qualquer outro mortal, já que ele era Deus, supostamente, espalhou a notícia que seu filho tinha voltado para o céu, para o seu lugar, para o sol, já que ele era o próprio Nimrod. Mas é claro que nós sabemos que tudo isso era uma mentira para eles se manterem no poder e serem vistos como os espirituais, os poderosos da época. E naquele tronco podre, onde o garoto caiu em cima, nasceu um pinheiro. E Semíramis passou a dizer que esse pinheiro era a própria referência do renascimento de Tamuz no mundo. E toda a data de aniversário de Tamuz, de 25 de dezembro, era comum pegar um pinheiro e levar para dentro de suas casas e enfeitá-lo como símbolo do renascimento de Tamuz, uma prática que hoje se traduz pela árvore de Natal. Essa prática religiosa de se levar um pinheiro para dentro de casa e enfeitá-lo já era também acompanhada nessa mesma época da troca de presentes, porque as sacerdotisas e amigas de Semíramis, que choraram aos pés daquele pinheiro e após agradeciam umas às outras e faziam trocas de presentes que eram depositados nos pés desse pinheiro. E daí surge o hábito de se trocar presentes no Natal. E agora, espante-se ao ver o que é realmente o significado da árvore de Natal e dos enfeites que nela estão. A árvore de Natal simboliza o pecado original de Adão e Eva. Os enfeites da árvore de Natal simbolizam o fruto que não era para se comer, que foi ordenado a não ser comido. E a fita que vai em volta da árvore simboliza a serpente que estava no Éden. A árvore de Natal é uma celebração ao primeiro pecado do ser humano. Um ritual satânico comemorando o pecado. É isso que significa a árvore de Natal com seus enfeites e a fita em volta. Todos os que têm árvore de Natal dentro de casa estão comemorando o pecado original de Adão e Eva.